amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada família, que cada família possa estar reunida em sua casa, confraternizando. Não podemos estar juntos nessa noite, que é a noite de ceia, onde estaríamos aqui cumprindo com a missão que o Senhor deixou de nos reunirmos e estarmos fazendo em memória dele esses momentos, mas queremos que em família, cada família vai estar relembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz e tendo um tempo especial em oração juntos. Hoje estamos num dia especial de jejum e oração intenso por essa nação, pelo mundo, por causa dessa enfermidade que tem assolado o mundo, mas nós cremos em nome de Jesus que o Senhor vai dar uma vitória muito grande, que muito pode a oração do justo, e nós vamos vencer. O Brasil vai dar um testemunho diferente. Essa enfermidade ela vai ser muito amena nesse país, e o mundo vai ver a diferença daqueles que clamam ao Senhor. Amém? E refletindo sobre essa palavra, sobre esses dias que estamos vivendo de quarentena, o Senhor me levou ao Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1, onde fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto para jejuar durante 40 dias e 40 noites, e hoje nós estamos em jejum, e eu estava lembrando desse texto, e o Senhor falou muito comigo nesse texto, e eu desejo que Ele fale ao coração de cada um também, através desse texto. E o título dessa palavra eu coloquei: a quarentena que verdadeiramente nos livra. A quarentena que foi praticada por Jesus há 2000 anos atrás, mas que tem muito poder até hoje para nos livrar do mal. Então que nós possamos refletir um pouco sobre essa palavra hoje. E a palavra diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Com isso o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Amém, amados? Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra possa falar ao coração de cada um, Senhor, que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos meditar nessa palavra, Pai, e o Senhor possa, Pai, nos ensinar, Pai, a sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que nós possamos ser transformados, capacitados e limpos pela Tua palavra, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a palavra começa dizendo aqui, a seguir. Por que a palavra diz a seguir? Porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, logo após ele ser batizado no Jordão por João Batista, e descer sobre ele o Espírito Santo de Deus, e uma voz vinda do céu dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir do momento que foi declarado Jesus publicamente como Filho de Deus, foi que ele foi levado para ser tentado no deserto. E nós também, todos nós temos essa missão de crer em Jesus como único e suficiente Salvador, declarar com a nossa boca que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, batizarmos para
que nós possamos publicamente confessar a nossa nova fé em Cristo Jesus, que nós não queremos mais andar do jeito que andávamos e queremos andar conforme a vontade do Senhor. Então foi depois que Jesus foi declarado publicamente Filho de Deus, foi que ele foi levado para ser tentado. E muitas vezes nós pensamos que a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, que nós declaramos Filho de Deus, todas as coisas vão se resolver, nós não vamos ter mais luta, nós não vamos ter mais aflições, não vamos ter dificuldades, tudo vai se resolver. E muitas vezes a gente vê isso pregado em igrejas, que tudo vai ficar certo, tudo vai ficar bem, você é filho de Deus e Deus vai te dar tudo que você precisa, Deus vai te dar tudo que você quer e tudo vai ficar bem. E nós sabemos que não é assim. Jesus sabia que ele era filho de Deus, Jesus tinha essa convicção no coração dele. Quando o mundo soube, quando foi declarado, ele foi levado para ser tentado e ele permaneceu firme, guardando a vontade do Senhor, jejuando e orando ali durante 40 dias. Então Jesus ele não tinha esse coração soberbo de achar: eu sou filho de Deus, nada de ruim pode me acontecer. Não, muitas situações difíceis foram colocadas na vida dele para ser provado e aprovado. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é que Jesus foi tentado. A palavra tentado significa posto à prova. Então, em Hebreus capítulo 2, 18, a palavra diz assim: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para livrar a todos que são tentados. Então, essa quarentena que Jesus fez lá no deserto, ele foi provado e tentado em todas as coisas. Para quê? Para nos dar força, para nos ajudar, para nos livrar de todas as tentações. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter humildade de pedir para Jesus, para que ele nos capacite, para que ele nos ajude, para que ele nos fortaleça a nos livrarmos das tentações. A primeira tentação que o diabo colocou na vida de Jesus, a primeira dúvida que ele queria colocar no coração de Jesus, ele disse para Jesus: se és filho de Deus. Duas vezes ele declara nesse texto: se és filho de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é a nossa identidade em Deus. Aqui o diabo colocou à prova a identidade de Jesus. Ele falou: se és filho de Deus. Nós também somos levados diariamente, somos questionados sobre isso. E eu quero declarar que depois dessa pandemia, passando todo esse período de tribulação, o Senhor realmente acabe com toda essa geração de cristãos, de crentes, de evangélicos, né, de todas essas denominações, porque são títulos que nós, os homens, damos uns para os outros, mas o título que Deus dá para nós é Filho de Deus. Eu vi o testemunho do pastor Luiz Hermínio dizendo que ele chegou num órgão público e a moça perguntou para ele qual era a religião dele. Ele disse: eu não tenho religião. A moça falou: mas eu preciso preencher. Aí ele falou: então coloca aí Filho de Deus. Ela falou: eu não posso colocar Filho de Deus. Como que eu vou colocar Filho de Deus? Não é uma religião. Ele falou: mas eu sou filho de Deus. Então, que nós possamos levantar, depois de toda essa situação, o Senhor possa levantar uma geração de filhos de Deus, que entenda a sua identidade em Deus. O diabo aqui pôs à prova a identidade de Jesus, e o diabo põe à prova todos os dias a nossa identidade. Todos os dias as pessoas nos afrontam, todo tempo as pessoas afrontam, quando nós nos levantamos, e aqui não é diferente nesse país agora, né? Se levantou uma geração clamando a Deus sobre essa enfermidade, né? Nesse dia de hoje, muitas e muitas igrejas estão orando e jejuando, e nós vemos já o levante do inimigo sobre isso. Já vemos pessoas dizendo que o Brasil é um país laico, que o Brasil não tem uma religião só e não pode fazer isso, mas cada um possa fazer da sua maneira, levantar o seu clamor. Nós, filhos de Deus, estamos hoje reunidos
para clamar, orar e jejuar por esse país. Aqueles que não creem, aqueles que creem em outras coisas, procurem as suas crenças e façam. Mas nós, como filhos de Deus, nós vamos apelar para o nosso Pai. Nós vamos clamar por nosso Pai, pedindo para que Ele nos livre desse mal. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que nós somos realmente filhos de Deus. Em Romanos 8, 14 a 17, a palavra declara isso para nós, claramente. Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a palavra deixa bem claro que nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus através da fé em Cristo Jesus, né? Fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, mas diz também que se com Ele sofremos. Então, se nós sofremos com Ele seremos glorificados. Não tem problema se nós sofremos. O importante não é aqui essa terra. O importante é aquilo que está por vir. O melhor ainda está por vir. Nós temos que ter a nossa visão voltada para a vida eterna, porque nós somos filhos de Deus e vamos viver eternamente com Ele. Em João, capítulo 1, 12 e 13, a palavra também nos fala, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu, porque nós somos gerados no coração de Deus. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado, Ele tinha sonhado com nós. Então nós não fomos criados, colocados no mundo. O mundo foi criado para nós. Deus, Ele sonhou com a humanidade, sonhou com o homem, criou o mundo e aí colocou o homem para viver e dominar no mundo. Então Deus, o homem foi criado muito antes do mundo. O homem foi criado no coração de Deus, já muito antes. Deus sonhou com o homem, criou o homem no seu coração, criou o mundo e colocou o homem no mundo. Então, nós, colocados como filhos de Deus, Ele nos aceita como filhos. Em Gálatas 3, 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Em 1 João 3, 2, a palavra diz assim: amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós vamos encontrar muitos e muitos textos falando que nós somos filhos de Deus. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, a palavra diz que nós somos uma nação santa, uma geração santa, um sacerdócio real, né? Em Gálatas 4 a 7, a palavra diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então a palavra nos deixa muito claro em muitos textos que nós somos filhos de Deus, e nós precisamos aproveitar esse tempo agora de tribulação para quebrar todas as divisões que existem, e que se levante uma geração de filhos de Deus mesmo, que tem uma visão de reino, que tem uma visão celestial do reino de Deus, que o que importa é trabalhar para o reino, não com pensamentos individualistas, divisões, mas sim como filhos, todos trabalhando com o propósito do Pai.
Amém? O segundo ponto que o diabo tentou Jesus é na carne, na concupiscência da carne, nos prazeres da carne. Jesus foi tentado, porque o diabo disse assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos irmãos, que oportunidade que Deus está nos dando, que chance que Deus está nos dando, que situações que Ele está criando para que o povo de Deus faça aquilo que Deus se agrada. Jesus aqui está declarando que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, um filho de Deus, ele não se alimenta mais só das coisas da carne. Um filho de Deus, ele nasceu, ele recebeu o Espírito. Aqui nós vimos que o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo, e o Espírito nosso precisa ser alimentado também. Por isso Jesus está dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo que nós precisamos buscar o alimento espiritual. Um filho de Deus, ele precisa se alimentar espiritualmente. E o jejum da vitória sobre o maligno. Jesus ali jejuou, ele estava firme, porque ele sabia que ele não precisaria daquelas coisas que o diabo ia oferecer para ele. Por isso ele conseguiu ficar sem comer. Ele conseguiu ficar porque ele sabia que ele não precisaria das coisas que o diabo oferecesse. Ele não cederia às tentações através do jejum. O jejum nos treina, o jejum nos capacita a nós aprendermos a dizer não para as tentações do diabo. Então que nós possamos jejuar mais, que nós possamos estar mais alimentados com a palavra do Senhor, alimentados com as coisas espirituais. Nós não somos mais somente carne, nós somos carne e espírito. Isso que Jesus está dizendo, nem só de pão, mas da palavra. Então um filho de Deus, ele nasce espiritualmente, ele precisa do alimento espiritual. Então que nós possamos entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas espirituais. Outra coisa, a oração. Jesus estava ali 40 dias jejuando e orando. Em Mateus 26, 40, a palavra diz assim: Jesus, quando estava no Getsemane, que ele orava horas e horas a fio, e ele voltou para seus discípulos, achando-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois ele, no 43, voltando, achando-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. E voltou, no versículo 45, dizendo: ainda dormis e repousais? Então, Jesus saiu por 3 vezes para orar. As 3 vezes ele voltou, seus discípulos estavam dormindo. E ele falou: nem por uma hora podeis vigiar comigo? Então, que nós possamos refletir. Nós estamos em um dia de jejum e oração. E muitas vezes não conseguimos cumprir esse um dia. Não conseguimos cumprir a meia hora que nós nos propomos a orar, e nós não conseguimos conseguimos cumprir talvez 6 horas de jejum, talvez 8, talvez 12 horas, 24 horas, nós não conseguimos cumprir. Se Jesus viesse até nós hoje, ele diria a mesma coisa para nós: nem por meia hora você consegue orar,
nem por meia hora, nem por uma hora, nem meio dia você consegue ficar sem se alimentar. Então, Jesus foi tentado nas coisas da carne, nos desejos da carne. O diabo ofereceu, transforma essas pedras em pão, você pode, você consegue. Mas ele disse não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava ouvindo Deus naquele deserto, por isso ele falou, eu não preciso de carne. Então talvez nós estamos ainda precisando muitas coisas da carne, porque ainda falta muita comunhão, falta muita conversa, muito diálogo com Deus, para que nós possamos clamar ao Senhor, clamar a Jesus, para que essa força que Ele teve de resistir ao diabo nas tentações da carne, nós também possamos ter, que nós possamos orar e clamar ao Senhor essa força, clamar no nome de Jesus, que essa vitória que Ele teve lá, Ele possa conceder para nós também na questão das coisas da carne. Terceiro ponto, que Jesus foi tentado na soberba. Diz assim, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a palavra diz em Filipenses, capítulo 2, fala do exemplo da humilhação de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e sobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a palavra diz aqui que Jesus, ele não, subsistindo em forma de Deus, ele não se julgou igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou e se tornou servo. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele foi ao mais baixo ponto que o ser humano pode chegar. Ele ali estava declarando que ele era escravo, ele foi servo mesmo, ele servia as pessoas, né, mesmo sendo Deus. Então, nós precisamos entender que somos filhos de Deus, mas isso não pode subir ao nosso coração, achando que por sermos filhos de Deus, nós podemos fazer certas coisas que Deus vai livrar. Né? Então, o diabo aqui tentou Jesus, falou, te atira abaixo, que os anjos vão te guardar. A palavra diz, né, que os anjos são espíritos ministradores que guardam aqueles que vão herdar a salvação. Mas nós não podemos tentar o Senhor. A palavra também diz que nós pegaremos em serpentes, beberemos coisas mortíferas, nada nos fará mal. Né? E às vezes as pessoas confundem isso e acham, eu posso pegar. Né? Já vi casos de pessoas pegando em serpente e brincando com serpente, porque a palavra diz que o Filho de Deus pegará e nada lhe fará mal. Não, Jesus também deixou bem claro, não tentará o Senhor teu Deus. Estamos nesse tempo de quarentena, foi nos pedido para que nós ficássemos em casa, para nos protegermos e também principalmente para protegermos ao próximo, para nós não carregarmos o fardo de ter levado uma enfermidade para alguém que veio a falecer. Então, que nós possamos entender isso, que existem momentos de nos guardarmos, existe momento de nos fecharmos. Nós já vimos isso, que lá no Egito o povo ficou dentro da sua casa, a morte passou e não levou o povo de Deus.
Nós já vimos também Davi também precisou fugir para a caverna, teve um momento que ele ficou escondido, ficou guardado, né? Então tem momentos para todas as coisas. Tem momentos para sair para a guerra, tem momentos para ficar em casa. Salomão dizia que há tempo para tudo nessa terra. Há tempo de ganhar, há tempo de botar fora, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Então há tempo para todas as coisas. Estamos vivendo um tempo que precisamos ficar resguardados, para nos guardarmos e guardar também, principalmente guardar a saúde do próximo. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo, não ficar, eu sou filho de Deus, eu vou enfrentar, nada de mal vai me acontecer. Não é bem assim. Nós precisamos ter cautela, não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Amém? O quarto ponto que Jesus foi tentado foi nos desejos dos olhos, na concupiscência dos olhos, na ganância, né? E diz assim no versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Jesus, ele ficou fiel ao Deus, que ele disse: somente a Deus, somente a Ele eu vou adorar e somente a Ele prestar culto, né? Temos visto de maneira sutil o diabo fazendo com que as pessoas se prostrem diante dele para receber coisas. Nós precisamos cuidar muito com nossos olhos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos, se realmente é da vontade de Deus que nós tenhamos aquilo. Tudo que nós formos adquirir, tudo aquilo que nós formos sonhar e correr atrás, precisamos colocar na mão do Senhor, colocar na direção do Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. A palavra diz que os ministros dele se transformam em ministros do Senhor para enganar, e nós precisamos tomar esse cuidado, porque muitas vezes ele se transforma em ministro do Senhor para oferecer coisas em nome do Senhor, mas que não são do Senhor, e as pessoas, achando que estão prostradas diante de Deus, estão prostradas diante de Satanás, pedindo coisas que Satanás está oferecendo, e estão aceitando coisas que Satanás está oferecendo, porque não consegue identificar, porque os seus olhos, o seu coração tem a ganância. Tiago fala em Tiago, o livro de Tiago diz que ninguém é tentado por ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, quando o nosso coração está cobiçoso por coisas, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele se aproveita dessas situações. Corações e mentes que têm a cobiça, que têm o desejo de conseguir coisas de maneira fácil, de maneira sem precisar esforço, e muitas vezes o inimigo se usa disso, para em nome de Deus, dar essas coisas, para que a pessoa se prostre diante dele, pensando que está prostrado diante de Deus. Então que nós possamos analisar o nosso coração, aquilo que nós temos no nosso coração, o desejo que nós temos de ter coisas, se nós já colocamos na vontade, na direção do Senhor, se é da vontade de Deus que Ele nos dê, se nós já passamos pela análise da palavra, se é da vontade do Senhor, se serve para nós, se vai ser edificante, se vai nos ajudar a crescer na presença do Senhor, amém. Se não, provavelmente não vai ser bênção para a nossa vida. Então, mais uma tentação, mais um ponto que Jesus foi tentado. E a palavra diz que depois que Jesus venceu todas essas tentações, a palavra diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Jesus aqui, ele deixou bem claro, ele conseguiu, ele resistiu ao diabo, e o diabo o deixou, no versículo 11, e vieram anjos e o serviram. Irmãos, isso tudo que aconteceu com Jesus, pode acontecer conosco, acontece conosco, diariamente. Diariamente nós somos tentados
a imaginar que não somos filhos de Deus. Diariamente nós somos tentados a ser soberbos, achar porque somos filhos de Deus que nós podemos fazer certas coisas, e muitas vezes o inimigo usa pessoas para colocar isso no nosso coração e diz: puxa, você não é crente, você não é evangélico, por que você não faz isso? Porque você está escondendo disso, por causa daquilo? Não, nós temos que ver o que Deus fala, o que Deus fala de nós, e o que Deus fala que nós devemos fazer, analisar isso. Diariamente nós somos tentados pela ganância, nós vivemos num mundo onde propagandas nos dizem praticamente que se você não tem certo produto, você não é ninguém. Deixam o coração tão desejoso de ter aquilo que você é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir. E nós precisamos andar na contramão desse mundo. Nós precisamos vigiar os nossos olhos, aquilo que nós estamos olhando e aquilo que nós estamos desejando, para que nós não caiamos na cilada do inimigo e acabemos recebendo do inimigo e dizendo que foi Deus que nos deu, né? Escrevendo lá: foi Deus que me deu, mas será que foi Deus que deu mesmo? E as tentações da carne também, né? A tentação da carne, que nós possamos aproveitar agora esse tempo onde o país, o mundo está clamando pela solução do Senhor sobre essa enfermidade, que nós possamos aproveitar para matar a nossa carne e clamar ao Senhor para que Ele sare essa nação. Nós estejamos clamando ao Senhor para que Ele sare a nação. Nós cantamos hoje um hino: Senhor, sare essa nação. E eu quero agora colocar esse hino de novo, e quero que você, com a sua família, cante em alta voz, para que os vizinhos ouçam: Senhor, sare essa nação. Deus abençoe a todos.